Vamos lá, finalidade. Dando continuidade aqui à segunda parte da aula, vamos entrar no requisito da finalidade. Já estudamos a finalidade da atuação estatal, quando falamos em uma das excepções do princípio da impessoalidade. Aqui não será diferente. A finalidade consiste no resultado que a administração pretende alcançar com a prática do ato. Apesar de serem conceitos relacionados, a finalidade não se confunde com o motivo, né? Com o objeto do ato administrativo, ou com o objeto do ato administrativo. Consoante leciona Maria Silva Zanella de Pietro, o objeto é o efeito jurídico imediato que o ato produz, enquanto a finalidade é o efeito imediato. Vamos voltar aqui na concessão, que dá para ver. Concessão de defesa. Vamos voltar rapidinho aqui. Deixa eu reiniciar aqui. Vamos lá. Para você ver diferente aqui, ó. A finalidade é a proteção da maternidade. O interesse público é a proteção da criança, da maternidade. E o motivo? Qual foi o motivo? O nascimento do filho. E qual é o objeto? É a concessão da licença maternidade. Entendeu a diferença? Então, não tem como confundir. Deixa eu botar aqui, uma rápida aqui. Embora ambos sejam componentes do resultado do ato, o objeto consiste no seu resultado prático, né, que é a própria concessão da licença, efeito imediato. E a finalidade consiste no fim imediato, o interesse coletivo tutelado, a proteção da criança, da maternidade. Além disso, enquanto a finalidade consiste no resultado esperado, com ato ou motivo, do ato consiste em seu antecedente, ou seja, são as razões que fundamentam. Quais são as razões que fundamentam naquele caso ali? É a própria lei, que diz no artigo tal, e o nascimento do filho, é o fundamento, porque ela tem direito. Né? A autora relaciona os três elementos mencionados que, diante de certa situação, de fato ou de direito, motivo, a autoridade pratica certo ato, objeto, para alcançar determinado resultado, finalidade. Tomando por base Tomando por base o exemplo da professora Fernanda Marinella, imagine um ato administrativo que determina a dissolução de uma passeata. Neste ato, teremos como seu motivo tumulto decorrente daquela passeata, razões de prática do ato. A finalidade, manutenção da ordem pública e segurança pública, efeito imediato. Por outro lado, objeto, conteúdo, consiste na própria dissolução da passeata, resultado prático do ato. Em síntese, motivo, razões da prática do ato. Objeto é o conteúdo, é o resultado prático imediato. E a finalidade é o resultado buscado com o ato. Consoante lecionam Maria Silva Zanella de Pietro e Carvalho Filho, a finalidade pode ser visualizada em dois sentidos. Finalidade em sentido amplo, que é a geral ou imediata, e em sentido restrito, específica ou imediata. Finalidade dos atos administrativos pode ser geral, ou imediata, que é a satisfação do interesse público, e é invariável. Específica ou imediata, é o resultado específico esperado, é o objeto do ato. E a prática de cada ato é variável. Para ficar claro, vejamos dois exemplos de como é que seria a finalidade. Exemplo 1. Determinada autoridade determina a remoção de servidor para outro local do território brasileiro, com a finalidade... Qual é a finalidade aqui? Punitiva. Então, essa finalidade está errada, né? Não posso remover. Como estudaremos mais adiante, a remoção não consiste em punição. Sua finalidade é adequação do quadro de pessoal. Se na localidade de destino havia carência pessoal, é possível dizer que havia interesse público naquela remoção. No entanto, o ato foi praticado com finalidade diversa daquela prevista em lei, desvio de finalidade. Entendeu? Aqui a finalidade desse ato, qual seria? Realocação de pessoal. E aí foi feito com outra finalidade. Isso aqui está dando exemplos para você ver, né? Para você ver como é que se encontra a finalidade de um ato. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Exemplo 2. O chefe do Poder Executivo desapropria um bem particular de um inimigo político, com a finalidade de prejudicá-lo. Aqui tem-se claramente que o ato não visou o interesse público, desvio de finalidade. Ou seja, a desapropriação é para quê? Normalmente para o interesse público de passar uma rodovia,
de construir, eventualmente, um viaduto, né? Normalmente tem um bem maior, não punir o inimigo político, te prejudicar. Então, você vê que desviou a finalidade do ato. Então, a finalidade fica claro quando você busca outros interesses, né, quando você faz um ato. De toda forma, quando o agente pratica um ato administrativo visando finalidade diversa daquela pedida pela lei, seja geral ou específica, trata-se de ato inválido, em razão de ter havido desvio de poder, né? Que é o chamado desvio de finalidade. Houve o excesso de poder por desvio do poder. Uma das modalidades do abuso do poder. Além disso, no desvio do poder não se admite convalidação. O ato deverá ser declarado nulo em razão do vício insanável. Relembrando, você tem o abuso do poder, que pode ser o desvio da finalidade, quem está estudando a finalidade, por excesso de poder, que é a competência. Forma. A forma consiste no modo pelo qual o ato administrativo é exteriorizado. Vejam o seguinte exemplo. A legislação exige decreto como forma de um ato administrativo de desapropriação. Maria Silva Zanelli Peto entende que a forma é elemento que pode ser tomado de modo restrito. Exteriorização do ato, ou amplo, todas as formalidades impostas por lei que antecedem ou sucedem à própria exteriorização. Assim, nesta concepção ampla, o ato é considerado dentro de um determinado procedimento no qual há uma sucessão de atos administrativos preparatórios. Tome o ato de demissão de servidor público como exemplo. Se examinarmos apenas o modo pelo qual o ato foi exteriorizado, escrito ou verbal, e as formalidades intrínsecas daquele ato, assinatura da autoridade competente, por exemplo, estamos com acepção restrita. Se, por outro lado, analisamos toda a cadeia de atos que antecedem aquela admissão, como a instauração de um processo administrativo disciplinar, a abertura do contraditório em ampla defesa e qualquer outro aspecto de procedimento aplicável, estaremos examinando o conceito amplo de forma. Apesar desta diferenciação em ambos os conceitos, caso algum destes requisitos legais seja desrespeitado, teremos um ato inválido, em razão do vício da forma. No entanto, os efeitos dessa finalidade irão depender do grau de importância que a legislação deposita na forma daquele ato. Vício de forma, inobservância de formalidade essencial. O vício é insanável, ato declarado nulo. Forma não essencial, vício sanável, admite convalidação. O que a Maria Silva Zanelli Pietro falou aqui para a gente? Tentando simplesmente resumir essa página toda. Ela diz que tem dois tipos de forma. A forma em sentido estrito, quer dizer assim, ó, a lei diz que isso é uma portaria, então eu verifico se foi feito numa portaria. A lei diz que isso foi um decreto, tem que ser feito por um decreto, e eu vejo se foi feito por um decreto. Mas tem outra forma que é entender como foi formado esse ato, se seguiu a forma que tem que ser feito, ou seja, a forma de bolo foi feito, foi colocado fermento, foi colocado farinha, né? Foi colocado o que tem que colocar. Ou seja, para demitir um servidor tem que fazer o quê? Não é só publicar uma portaria de demissão pelo ministro. Tem que ter um processo administrativo disciplinar, tem que dar ampla defesa e contraditório. Então, tem um conjunto de atos para fazer a forma, para fazer esse bolo, para formar esse bolo, que tem que ser seguido. E eu tenho que ver a forma no sentido amplo. Então, é isso que ela leciona aqui. Tradicionalmente, a doutrina considera o elemento vinculado dos atos administrativos. No entanto, não podemos deixar de lado o que dispõe o artigo 22 da Lei 9784. Perceberam que, se você quiser entender bastante de ato administrativo, é só ler a Lei de Processo Administrativo. A Lei 9784 é a Lei de Processo Administrativo na Administração Pública Federal. E dela se baseiam várias leis estaduais e municipais. Então, assim, vai fazer um PAD, um processo administrativo disciplinar, tem que ler 9784. Vou fazer, né, uma licitação, qualquer processo interno aqui da administração pública, está em dúvida, vai na 9784, ela pode te ajudar. Eu tava fazendo o documento, eu fui lá, ó, pela 9784 tem que fazer assim, tem que fazer isso, aquilo, tá, chefe? Ah, tá, então vamos fazer assim. Porque lá eles dão procedimentos, dá orientação para você. Na Lei 9784/99, é a chamada Lei do Processo Administrativo Federal. Lei 9784/99, artigo 22. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente exigir. Então, a lei pode exigir em determinados casos. Solucionando a tensão entre lição doutrinária clássica e as disposições legais, Marcelo Alexandrino propõe o seguinte: quando a lei não exigir,
forma determinada para os atos administrativos, cabe à administração adotar aquela que considere mais adequada, conforme seus critérios de conveniência e oportunidade, garantindo segurança jurídica e, quando couber, o exercício do contraditório e ampla defesa. Diferentemente, sempre que a lei exigir expressamente determinada forma, sua inobservância acarretará nulidade do ato. Ou seja, a lei não exigiu. Se é portaria, se é ordem de serviço, eu faço qualquer um, mas se a lei exigiu, tem que seguir o que a lei exigiu. Neste sentido, em virtude do princípio da solenidade, José dos Santos Carvalho Filho leciona que, como regra, os atos administrativos devem ser escritos e publicados. Apesar disso, em determinadas... Isso aqui ele escreveu errado. Em determinadas situações, admite-se a manifestação de vontade da administração por outros meios, como gestos, que é o guarda de trânsito, sinais, semáforos e placas de trânsito e ordens verbais. Por fim, vale lembrar que a motivação, exposição dos motivos de direito que serviram de fundamento para a parte do ato, como será tratado antes, faz parte da forma do ato. Por quê? Porque a motivação vai estar na parte textual escrita do ato. Nesse sentido, a ausência de motivação consiste em vício de forma. Esse aqui tem que marcar, esse aqui cai direto. Vocês vão ver nas questões. Acho que fiz besteira aqui. Como é que eu faço aqui? Estilo, sublinhado. Deixa eu tirar isso aqui. Eu sempre coloquei isso aqui, porque agora não quer dar certo. Acho que tem que fazer alguma coisa aqui. Sublinhado. Deixa eu ver aqui. Barra, ocultar ferramentas, exibir rotas, personalizar a ferramenta de comentário. Ah, não sei. Eu tava botando o negócio, ficava bonitinho aqui. Não tá dando certo, não. Que era só botar aqui. Definir status, ocultar aplicativo, tornar propriedade. Acho que é esse aqui. Estilo, cor de preenchimento, sem cor. Esse aqui. Cadê o estilo? Eu gosto desse aqui. Pronto. Isso aqui cai muito. Então, quando tem um vício de motivação, você vai pensar assim, o vício é de motivação, não, o vício é de forma. Por quê? É como se fosse, como é que eu poderia dizer, para vocês entenderem, do direito penal, como se fosse uma falsidade ideológica. A falsidade ideológica não é o papel em si, é o conteúdo do papel. Então, tem muita gente que erra em direito penal, falsidade ideológica, né, na hora de marcar o X, porque o que você está falsificando na falsidade ideológica não é o papel, não é o timbre, não é nada disso, é o conteúdo. Quando você está tirando a motivação ali, você está tirando o conteúdo daquele ato. Então, você está falsificando a forma. Não sei se só compliquei ou melhorei a explicação, mas de direito penal as pessoas erram por causa disso. Não é o documento que eu falsifiquei, eu tenho que falsificar o conteúdo. Na verdade, você tinha direito a X, eu botei outro valor. Isso é falsidade ideológica, você está falsificando. O pessoal confunde com falsidade de pessoa, assim, a carteira de identidade com outro nome. Não é isso. Isso daí é outro tipo de crime. Crime de identificação falsa. Vamos lá, motivo. O motivo consiste nas razões de fato e de direito que fundamentam a prática do ato administrativo. Enquanto o objeto do ato administrativo diz respeito ao seu efeito imediato, o motivo consiste na sua causa. Exemplo, no ato que concede licença maternidade, o motivo é o nascimento do filho da servidora ou adoção, além da previsão legal a respeito. Na questão abaixo, abordou a definição e a diferença entre finalidade e motivação. Fundação Carlos Chagas, Câmara Legislativa do Distrito Federal, Consultor Legislativo. No que concerne os elementos do ato administrativo, tem-se que motivo. Aqui corresponde a razões de fato, porque de fato, fato é o mundo real, o mundo físico, e de direito. Por que eles botam essa expressão de fato e de direito? É o quê? Qual foi a razão de fato? Nascimento ou adoção. É uma coisa do mundo real. E do direito, está previsto na lei. Então, tem que ter razões de fato, que exterioriza no mundo real, físico, e no direito, o que está previsto em lei, que fundamenta a prática do ato, sendo que a ausência de motivo ou indicação de motivo falto permite a invalidação do ato administrativo, inclusive judicialmente. Aqui, não sei se cabe eu falar, mas aqui, não sei se ele também vai falar lá na frente, você tem que estar atento à chamada teoria dos motivos determinantes. Não sei se ele vai falar lá na frente. Quando ele fala isso aqui, ó, a indicação de motivo falso permite a invalidação do ato.
A teoria dos motivos determinantes fala o seguinte: todo ato precisa ser motivado, exceção dos atos que não precisam ser motivados, previsto em lei. Deixa eu explicar novamente. Todos os atos precisam ser motivados, mas existem atos que a própria lei diz que não precisa botar motivo nenhum, não precisa botar razão para você fazer aquilo. Seria o quê? Casos de nomeação e exoneração de servidor que não tem vínculo com a administração pública, chamada ad nuntum. Caso de, na verdade, não é nem precisa nem sem ser vínculo, até um servidor mesmo, eu como de carreira, eu estou num cargo, a pessoa vai lá e me exonera, não precisa me explicar. É um cargo de confiança dela. Ela diz, olha, vou precisar do cargo, ok, não precisa me explicar nada. Na hora que vai escrever lá a portaria, não precisa dizer nada. Ok, esse é o típico caso, um exemplo na doutrina que eles sempre colocam, que não precisa de motivo, não precisa de motivação. Só que a teoria dos motivos determinantes fala o seguinte: se você não precisa motivar, mas se você motivou, você se vinculou, o motivo é determinante. Ou seja, eu estou exonerando o Edvan porque ele falta muito. Então, por isso, vou exonerar ele do cargo de comissão. E botei isso, escrevi isso. Eu não precisava colocar isso, mas eu resolvi colocar. Eu vou lá e digo, olha só, aqui minhas folhas de ponto aqui. Eu nunca faltei. Durante esses 1 ano e meio, não faltei nenhum dia no cargo que eu assumi. Eu invalido esse ato, por quê? Porque o motivo é determinante. Ah, mas eu não precisava motivar. Não, mas você motivou o quê? Falso. Quando você faz um motivo falso, você permite a invalidação do ato. Então, isso cai muito em prova. É chamado teoria dos motivos determinantes. Eu não preciso motivar, mas se você motivar, tem que botar um motivo verdadeiro, porque se você botar um motivo falso, ainda que você não precisasse motivar anteriormente, você se vinculou, porque é a teoria dos motivos vinculante. E aí eu posso invalidar o ato. Então, essa teoria, não sei se ele vai falar lá na frente, ela é importante, porque pode ocorrer isso no dia a dia e cai muito em prova também, né? O motivo e o objeto são elementos do ato administrativo que podem ser vinculados ou discricionários. No caso do ato vinculado, uma vez presente o motivo, seu objeto é determinado pela lei. Já o ato discricionário, surgindo o motivo hipoteticamente previsto em lei, esta autoriza a administração a agir sem determinar todos os contornos da ação estatal. É o caso, por exemplo, da remoção a pedido do servidor, a critério da administração. Surgindo o pedido do servidor, a administração poderá realizar juízo de conveniência e oportunidade de decidir motivadamente, né, quanto à concessão ou não daquele pedido. O motivo do ato, causa imediata, não deve ser confundido com motivação. A motivação consiste na declaração detalhada e por escrito de seus motivos. É um arrazoado que detalha o raciocínio que levou à prática do ato. Tome como exemplo o ato que aplicou a penalidade do servidor em razão de recebimento de propina. O motivo do ato é a própria infração, o ato que aquele servidor ter recebido propina. Já a sua motivação consiste em todo o detalhamento dos fatos, contendo o relato dos fatos, descrição da conduta do servidor, as provas, a existência do dolo na sua atuação, o dispositivo legal que fundamenta a demissão. E como elemento essencial dos atos administrativos, o motivo deverá estar sempre presente, sob pena de termos um ato inválido por motivo inexistente. Já a motivação, embora seja uma regra geral e recomendada pela boa prática administrativa, nem sempre será exigida, né? Segundo Carvalho Filho, a motivação será obrigatória quando houver disposição legal nesse sentido. Deixa eu acabar aqui que eu explico aqui. Maria Silva Zanella de Pietro, por outro lado, estabelece que entendemos que a motivação é uma regra necessária, seja por atos vinculados, seja por atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito ao interessado como à própria administração pública. A motivação é que permite a verificação a qualquer momento da legalidade do ato, até mesmo pelos demais poderes do Estado. A par da discussão doutrinária, a Lei 9784/99 elencou para a esfera federal situações em que se exige a motivação dos atos, ou seja, você tem que escrever o motivo, a motivação, desculpa. O que eles estão explicando aqui? É que o motivo não se confunde com a motivação. A motivação é a expressão do motivo, é a escrita do motivo. Por exemplo, qual foi o motivo daquele ato, o primeiro exemplo que a gente começou aqui? A licença. Qual foi o motivo do mundo fato, do mundo dos fatos? O nascimento do menino, né, do bebê. Do direito, o artigo X da lei que concede a maternidade. Só que o que é a motivação? Eu escrever isso, dizer, olha, a pessoa está tendo a licença maternidade em virtude do nascimento do filho, de nome tal,
né? Certidão de nascimento inscrita no Registro Civil das Pessoas Jurídicas tal, e também conforme previsto no artigo tal da Lei 8.112, isso é a motivação, eu escrever o motivo. Motivos sempre existe, porque eu não vou fazer um ato sem motivo. Se eu fizer um ato sem motivo, ele é inválido. Não tinha um motivo. Por exemplo, não nasceu o bebê e eu dei a licença maternidade, não tinha um motivo. O ato é inválido. Você não pode ter licença maternidade sem ter filho. Entendeu? Agora, a motivação, ela pode ter tido filho, mas não precisa escrever tudo isso. Então, a motivação é a escrita. A Lei 9784, artigo 50, os atos administrativos deverão ser motivados, quer dizer, escritos, né, a motivação. Quando? Negue, limite ou afetem direitos ou interesses, imponham, agravem deveres, encargos ou sanções, decidam o processo administrativo de concurso ou seleção, ou seja, é nesse artigo aqui que muitas provas, né, vão para a justiça. Por quê? Porque a pessoa faz uma prova discursiva, a pessoa te dá a nota e não te dá o motivo, não te dá a motivação. Por que tu tirou aquela nota? Ah, não, ela tirou 7. Sim, mas onde é que está o erro? Foi erro de português? Foi erro de acentuação? Foi erro de conteúdo? Teve agora a prova do Ministério Público do Distrito Federal. O pessoal foi na justiça. Porque eles deram a nota. Sim, mas o que eu errei? Como é que eu vou recorrer da minha nota se você... A pontuação era 10, você me deu 6, né? Por que eu perdi 4 pontos? Onde é que está meu erro? Como é que eu vou recorrer disso? Eu preciso ter da motivação nesse caso aqui. Dispense ou declare inexigibilidade de processo licitatório, decidam recursos administrativos, decorro de reexame de ofício, deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre questão discrepe de pareceres, laudos ou propostas ou relatórios oficiais. Impertem anulação, revogação, suspensão e convalidação de ato administrativo, fazendo uma interpretação contrária ao senso deste rol do artigo 50. É possível perceber a existência de atos que dispensem motivação, a exemplo da nomeação para um cargo de comissão ad nutum. Além de enumerar tais atos, a Lei 9784 chegou a delinear características dessa motivação. A Lei 9784, artigo 50, parágrafo 1º, a motivação deve ser explícita, clara e concluente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões propostas, que neste caso serão parte integrante do ato. Na solução de vários assuntos da mesma natureza, poderá ser utilizado meio mecânico que reproduza o fundamento das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados. A motivação das decisões de órgãos colegiados ou de comissões ou decisões orais constará de ata ou termo escrito. Notem que o parágrafo primeiro acima, do parágrafo primeiro acima, autoriza a motivação mediante concordância com os fundamentos anteriores, também chamada de motivação aliundi, segundo a qual diferencia a motivação contextual da seguinte: motivação aliundi ou per relationia consiste em um ato cujo corpo não contém motivação. Estará presente, no entanto, nos atos administrativos preparatórios, aqueles como pareceres, propósitos, formas. Assim, o ato principal daquele procedimento poderá apenas dizer de acordo e remeter às razões de fato e de direito detalhadas anteriormente. Motivação contextual. Motivação consta do corpo do próprio ato. Por exemplo, considerando o risco de descabimento da edificação, o perigo à vida transeunte, determina a demolição do edifício regularmente construído. Então, a motivação aliunde é aquela motivação que você já tem uma decisão anterior, ou já tem um parecer anterior, e você simplesmente decido de acordo com o parecer da procuradoria, tal, tal, tal. Você não fez a motivação, diferente daqui embaixo. Na verdade, eu decido por quê? Porque o prédio vai cair. Eu decido por quê? Porque a pessoa teve um filho e, de acordo com o artigo tal, ela tem licença de maternidade. Ou poderia botar, nesse caso, a motivação dizendo o seguinte: tem a nota técnica dizendo que a pessoa tem direito à licença de maternidade, eu boto assim, de acordo. Ok. Não precisei motivar, a motivação já está ali, aliunde. Além das hipóteses da Lei 9784 de 99, a Constituição Federal chega a mencionar um caso de decisão administrativa obrigatoriamente motivada. São as decisões administrativas dos tribunais. Eita, ficou um tortão isso. As decisões administrativas dos tribunais do Poder Judiciário e do Ministério Público, artigo 93, parágrafo, inciso 10. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta dos seus membros. Por fim, é importante registrar que a motivação, nos casos em que é obrigatória, deverá ser prévia, ou seja, antes, né, ou concomitante à prática do ato.
Caso este ato seja praticado sem a motivação prévia ou concomitante, ele será nulo. Ou seja, você motivar depois, eu fiz esse ato porque... não, depois não dá, agora já era, tem que anular. No entanto, tem-se admitido a motivação tardia em caráter excepcional, desde que o administrado consiga demonstrar que o motivo declarado tardiamente estava presente quando a prática do ato, que realmente foi determinante para a sua prática. Neste caso, a administração deverá comprovar que a omissão da motivação consistiu em um erro de forma e que o interesse público em caráter excepcional justifica a manutenção. Vou botar aqui. Eita, fiz de novo aqui sem querer. Vou ter que botar essa propriedade como padrão. Cadê? Cor, preenchimento, sem cor. Esse aqui, tornar essa propriedade padrão. Pronto, depois no próximo já dá certo. Sintetizando a diferença entre motivo e motivação. O motivo é as razões da prática do ato, as razões de fato e de direito. A motivação é a declaração detalhada e por escrito, contendo o raciocínio que levou à prática do ato. Presente em todos os atos. Não está presente em todos os atos. Não sou obrigado. Elementos do ato administrativo, parte da forma do ato administrativo. Teoria dos motivos determinantes. Eu pensei que ele não ia falar. Está aqui, ó. Teoria dos motivos determinantes. De acordo com Eli Lopes Meirelles, citando Gaston Gessé, para se ter certeza de que os agentes públicos exercem a função movidos apenas por motivos de interesse público da esfera de sua competência, leis e regulamentos recentes multiplicam os casos em que os funcionários, ao executarem um ato jurídico, devem expor expressamente os motivos que o determinaram. É obrigação de motivar. O simples fato de não haver o agente público exposto os motivos do seu ato bastará para torná-lo irregular. O ato não motivado, quando devia ser, presume-se não ter sido executado com toda a ponderação desejável, nem ter tido em vista o interesse público da esfera de sua competência profissional. Acolhendo sua importância, foi desenvolvida a teoria dos motivos determinantes, amplamente aceita no Brasil, segundo o qual a administração, isso aqui, ó, tem que decorar isso, a administração se vincula aos motivos indicados como fundamentos para práticas do ato. Quando a administração motiva o ato, mesmo que esta motivação não seja obrigatória, a validade daquele ato está sujeita à veracidade e à adequação destes motivos. É aquilo que eu falei. Eu não sou obrigado a motivar, mas tem que fazer uma motivação verdadeira. Se eu fiz uma falsa e depois alegar que, mas eu nem precisava. Mas aí você botou falsa e você se vinculou a ele. Vamos lá, a questão abaixo versou a respeito da teoria dos motivos determinantes. Sebrasp, Técnico Federal, Controle Externo. Conforme a teoria dos motivos determinantes, a validade do ato vincula-se aos motivos que o determinaram, sendo, portanto, nulo o ato administrativo cujo motivo estiver dissociado da situação de direito ou de fato que determinou ou autorizou a sua realização. Ou seja, não preciso motivar, mas eu fiz uma motivação que está dissociada, então me vinculei. Tome como exemplo o ato de exoneração de um cargo em comissão ad nutum. Embora não seja exigida a motivação para este ato, imagine que ainda assim o administrador tenha motivado, alegando restrição orçamentária. Se em um momento posterior ficar comprovado que não havia qualquer restrição orçamentária, aquele ato de exoneração será nulo, já que aquele motivo foi determinante para a sua prática, portanto, para a sua validade. Nesse caso aqui, ele foi exonerar a pessoa, e aí deu a justificativa, a motivação dizendo, não tem mais dinheiro para pagar. E aí depois você comprova, não, tem dinheiro. Então você anula o ato. Mas não precisava justificar, não precisava motivar, ter a motivação, mas vinculou-se. Sebrasp, Tribunal Regional da 5ª Região, Juiz Federal Substituto. Situação hipotética. Um servidor público efetivo indicado para um cargo de comissão foi exonerado ad nutum, sob a justificativa de haver cometido assédio moral no exercício da função. Posteriormente, a administração reconheceu a inexistência da prática de assédio, mas persistiu a exoneração do servidor, por se tratar de ato administrativo discricionário. Assertiva. Nessa situação, o ato de exoneração é válido por não se aplicar a teoria dos motivos determinantes? Está errado, né? Você exonerou ele alegando, né, o assédio. Depois ele comprovou que ele não assediou ninguém. O ato é nulo, né? Porque o motivo, a motivação que você exonerou ele é inexistente. Está aqui, errado. Esta teoria é aplicável a atos vinculados e discricionários e ainda a atos que não exijam motivação, mas que foram motivados por decisão do administrador, como neste nosso exemplo. Portanto, havendo motivação constante do ato, qualquer que seja o caso, aplicar-se a teoria dos motivos determinantes. Então, teoria dos motivos determinantes. Validade do ato administrativo vincula-se aos motivos que determinaram a sua prática. É aplicável
Há atos que foram motivados, vinculados dicionários, e esse aqui, ó, e atos que não exigiam motivação. Se você colocou, não exigia, mas você colocou lá, você se vinculou. Então, só motive se realmente você for querer. Faltando aqui só o objeto. Já estamos em 30 minutos novamente. Vamos ver rapidamente se dá em mais 5 a 10 minutos. Deixa eu só ver aqui. Exibição de página. O objeto. Vai aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eita. É melhor começar um outro tempo aqui para a gente acabar. Vou finalizar aqui e vamos começar para finalizar aqui o. Opa, aqui. Objeto. Onde é que eu boto aqui? Vou finalizar aqui só para ter os 30 minutos. Rapidinho.